Vamos lá, galera, vamos falar agora sobre correio eletrônico. Um dos assuntos mais importantes, né, e um dos serviços mais utilizados na internet, correio eletrônico. Paulo Martins assumiu seu novo trabalho na empresa virtual.com.br e precisa de um correio eletrônico para enviar e receber mensagens. Por que eu estou indo direto para uma questão, gente? Porque o serviço de correio eletrônico todo mundo já usa no dia a dia. E é sabido que é para troca de mensagens, que pode conter anexos. Agora, com as questões, eu vou exemplificando aquilo que é importante para a prova. E as questões, elas foram colocadas propositalmente para que eu possa passar o conteúdo. Então, confie em mim. Para que eu possa ter um endereço de correio eletrônico, é necessário que eu compreenda a sintaxe desse endereço. Todo endereço de correio vai ter o usuário, @domínio. Usuário é um nome qualquer da conta, da caixa postal daquele correio. E domínio é o nome do servidor. O nome do servidor de correio daquela empresa, daquela instituição. Então, se ele trabalha numa empresa chamada virtual.com.br, virtual.com.br tem que estar o quê? À direita do arroba. Então, eu vou olhar lá, letra A, @virtual.com.br. Essa partezinha tá legal. Na letra B, a vírgula já implica erro. Então, a letra B está fora. Na letra C, cadê o arroba? Todo endereço de correio eletrônico tem que ter um arroba. Na letra D, o arroba está aqui. Só que tem vírgula. Domínio não pode ter vírgula. Está fora. Na letra E, não tem nada à esquerda do arroba. E à esquerda do arroba tem que ter o usuário. Então já está fora também. Qual o gabarito aí? Letra A. E o que é importante? Você saber que sempre à direita do arroba estará o domínio, que vai ser o nome dado àquele servidor de correio eletrônico na internet, e à esquerda, o nome do usuário. Na prática, usuário @a instituição. Agora, é muito interessante que você entenda por que o arroba é o separador. E a próxima questão vai mostrar isso. Na Polícia Federal, eles vieram meio que cobrando o conceito do arroba. Como é que eu leio arroba em inglês? Imagina que eu tenho que falar o meu e-mail para um gringo. Aí eu tenho lá, Renato, @estratégia, exemplo.com.br. Se um gringo me pergunta o meu e-mail, eu estou lá conversando, né, com um gringo no telefone, aí o gringo pergunta o meu e-mail, aí eu falo para o gringo, renato@estratégia.com.br. O cara não vai entender nada. Ele vai pedir provavelmente para eu soletrar. Aí eu vou começar. REMATO, e aí vem o arroba. Como é que eu vou falar arroba? Arroba! Eu não posso falar arroba, eu tenho que ler isso como @. Então, o arroba é um @. Renato em estratégia.com.br. Renato no estratégia.com.br. Então, o símbolo do arroba, endereço de e-mail, tem o sentido da preposição no, em mais o, sendo utilizado para separar o nome do usuário do nome do provedor. Certo ou errado? Certa questão. O nome do usuário à esquerda e o nome do provedor, o nome do domínio, o nome do servidor à direita. Essa questão está certa. E aí lembra que o arroba é pronunciado como @. Vamos para a Polícia Civil de São Paulo. O sistema de e-mail da internet utiliza um formato de endereço padrão definido pelo consórcio que gerencia a internet. Dentre os endereços citados, o que segue o padrão de formato para o endereço de e-mail é... Qual vai ser o padrão? Usuário,
@domínio. Então, se você observar a letra A, não tem nada à direita do arroba. Não pode ser um e-mail. A letra B é um endereço válido. A letra C não tem nem arroba. A letra D não tem nada à esquerda do arroba. E a letra E também não tem nem arroba. Então, gabarito, letra B de bravo. O nome do usuário, ele pode admitir underline, ele pode admitir ponto, de acordo com o software que você estiver usando no seu servidor de correio eletrônico. Essas regras vão variar de acordo com cada serviço de correio eletrônico, as regras do nome do usuário. Já as regras do domínio vão poder variar de acordo com cada país, porque cada país estabelece regras para a criação de domínios. Então, gabarito da Polícia Civil de São Paulo, letra B de bravo. Ok? Mais uma. Na preparação de um e-mail a ser enviado, é necessário que se insira um endereço de e-mail válido. Um endereço de e-mail com formato válido é... Galera, na letra A eu tenho uma sintaxe inválida para o domínio. O nome do usuário comumente é separado por ponto ou por underline. Mas o tio costuma ser inválido. O erro de fato é no domínio, porque o domínio tem regras, no caso do domínio.br, ele tem regras definidas no registro.br que invalidam esse domínio. O nome do usuário eu não gosto de ficar colocando regras porque elas podem variar de acordo com cada empresa, com cada servidor. Mas o nome de domínio, as regras são regionais. Na letra B, ele quer o endereço válido. A letra B está fora, porque a esquerda não tem nome de usuário. A letra C é a resposta. usuário@provedor.br. Gabarito, então, letra C. Por que a letra D está errada? Essa tralha no início do nome do usuário. E por que a letra E está errada? Porque não tem domínio. Então, gabarito aí, letra C de Charlie. Mais uma. Está sintaticamente correto o seguinte endereço de e-mail. Letra A. Observa que à direita do arroba só tem um .br. Isso não é válido. Teria que ter alguma coisa precedendo o .br. O domínio de primeiro nível, o domínio de segundo nível. Então a letra A está fora. A gente também pode observar essa interrogação como um erro de sintaxe. Ok? Letra B. Vendas, consultas.exemplo.com.br. A letra B é válida. É estranha, mas é válida. O que eu tenho aqui? Um domínio e um subdomínio. Por exemplo, o domínio da UFRJ é ufrj.br. É possível que alguém tenha um e-mail renato@ufrj.br. É possível. Agora, o UFRJ tem, por exemplo, o NCE. NCE, Núcleo de Computação Eletrônica, vai ter um subdomínio, nce.ufrj.br. Aí, eu vou poder ter um outro usuário e esse usuário vai fazer parte da conta da caixa postal lá do subdomínio do NCE. Existe a PR4, que é a banca que está sendo muito utilizada aí para fazer as provas da UFRJ, por exemplo. Aí a gente vai ter o quê? Renato@pr4.ufrj.br. PR4 aqui é um subdomínio. Professor, não gostei. Então vamos lá, vamos dar um outro exemplo. Existe a Votorantim. Aí Votorantim tem .com.br. Existe?
Estou inventando. Mas eu sei que o Votorantim é um grupo muito forte. E aí é possível que tenha banco.votorantim.com.br, cimentovotorantim.com.br, ferrovotorantim.com.br. E aí cada empresa do grupo vai ter o quê? Um subdomínio diferente. E contas de usuário relacionadas com esses subdomínios para funcionários diferentes. O Renato do banco pode não ser o mesmo Renato do cimento, pode não ser o mesmo Renato do ferro. Aqui eu estou só querendo ilustrar o conceito de subdomínio. Então a sintaxe da letra B é verdadeira. Esse consultas é um subdomínio. Na letra C eu tenho 3 arrobas, não pode. Na letra D não tem arroba. E na letra E tem 2 arrobas, também não pode. Então o gabarito é o quê? Letra B de bravo. Ok? Próxima questão. A mensagem de correio eletrônico, como documento arquivístico, é composta obrigatoriamente por cabeçalho e corpo. E opcionalmente por anexos. Então olha o que ele está querendo dizer. Um e-mail, se o examinador perguntar o que compõe um e-mail, o que compõe um e-mail é o cabeçalho, o corpo e os anexos. Cabeçalho e corpo obrigatoriamente, anexos opcionalmente. O que seria o cabeçalho? D, para, CC, CCO, assunto. Isso compõe o cabeçalho. E o corpo? É a mensagem propriamente dita. Então, vamos colocar aí. Quando eu penso em cabeçalho, eu penso em quê? D, para, CC, CCO e assunto. Isso compõe o cabeçalho da mensagem. E o corpo vai ter o texto propriamente dito. Podendo ter o quê? Anexos. Aí os anexos são opcionais. Legal. No cabeçalho encontra-se conteúdo? Não, o conteúdo está no corpo. O assunto? Sim, gabarito letra B. Um hiperlink vai estar no corpo. Uma imagem pode estar no anexo, pode estar no corpo. Um vídeo, idem. Então o gabarito é o que? Letra B de bravo. Aí eu coloquei um print da janela de nova mensagem do Outlook, só para destacar campos do cabeçalho. Cabeçalho vai ter o quê? O remetente, o destinatário, o assunto, e nesse caso não está aparecendo o CCO, que seria a cópia carbono oculta, que também é um destinatário. Vamos que vamos. Mensagens de e-mail possuem essencialmente 2 seções principais. Quais são as 2 seções? Essencialmente, cabeçalho e corpo. Cabeçalho e corpo. Então, o gabarito é o quê? Letra B de bravo. Cabeçalho e corpo. Ok? Próxima. Em um cliente de e-mail, o endereço do destinatário que irá receber uma cópia de uma mensagem é preenchido no campo. Bom, essa questão podia deixar na dúvida. Por quê? A B, a C e a D são endereços de destinatários. Sendo que o para, ele vai receber a mensagem original. O CC, a sigla CC representa cópia carbono. Você pode não gostar muito da questão, mas você vê que a questão é recente. E quando ele fala cópia, o gabarito é letra B. Então, uma cópia da mensagem é preenchida onde? Na letra B. Cópia carbono. Professor, não podia ser letra D? Poderia, mas ele não falou nada de oculto no enunciado. Então, eu vou marcar só cópia carbono. Um outro detalhe é que no dia a dia a gente fala com cópia. E não corrige ninguém não, deixa pra lá, abstrai.
Com cópia está certo. Mas, tecnicamente, é carbon copy. Cópia é carbono. Em concurso público, você tem que saber esses detalhes. Então, CC é carbon copy, cópia é carbono. Gabarito letra B de bravo. Próxima questão. Considere a seguinte sequência de eventos ordenada cronologicamente. Item 1. Um usuário A envia um e-mail colocando o usuário B no campo para, o usuário C no campo CC e o usuário D no campo CCO. Então, vamos lembrar, vamos definir, para é o destinatário. CC é a cópia carbono. Quando eu envio um e-mail com cópia carbono, quem está lá no CC vai receber o mesmo conteúdo, com anexos, tudo direitinho. Eu recebo muitas mensagens de alunos questionando: professor, e qual é a diferença do para o CC? Na prática, o conteúdo que eles vão receber é o mesmo. Então não tem diferença. É por isso que eu não entendi, não tem diferença. A diferença é conceitual, gente. Imaginem, é possível que eu mande uma mensagem para um gerente aqui do Estratégia pedindo alguma coisa. Mas talvez por uma questão ética, como eu presto serviços para o curso, eu posso mandar uma mensagem para o gerente com cópia carbono para o diretor. Por quê? Para dar ciência a ele do que eu estou pedindo. É possível. Não entendi ainda. Se eu quero mandar uma mensagem para um aluno menor de idade, eu não quero ficar trocando e-mail com um aluno menor de idade. Então eu posso mandar a mensagem para o aluno com cópia carbono para o pai dele, para a mãe dele, para o diretor da escola. Por quê? Para que eles tenham ciência daquela conversa. A ideia da cópia carbono é dar ciência. A ciência tem um objetivo de respaldo, são objetivos conceituais, implícitos, muitas vezes. Então, a ideia da cópia carbono é que eu não estou mandando a pessoa que está no cópia carbono fazer. Eu só estou dando ciência a ela. O destinatário é o que está no para. Isso é meramente conceitual. Na prática, todo mundo vai receber o mesmo conteúdo com anexo direitinho. Agora, quando eu coloco esse destinatário para tomar ciência no campo CCO, ele fica oculto. Então, se eu mando, por exemplo, uma mensagem lá para um aluno menor de idade e coloco o pai no CCO, o aluno não vai saber que eu copiei o pai dele. Ambos vão receber a mensagem idêntica. Só que o aluno não vai ter acesso às informações do CCO. O pai vai ter acesso às informações lá do para. O pai sabe que a mensagem foi mandada para o aluno, porque o para é visível para todo mundo que está recebendo aquele e-mail. Mas o CCO não, é oculto. Para quê? Sei lá, pensa numa situação do dia a dia aí, que você quer mandar uma mensagem para alguém, você está querendo copiar uma outra pessoa, para que a outra pessoa saiba, sem que o destinatário saiba que você copiou. Bom, então vamos resolver a questão? Olha lá. O usuário A é o remetente. A é o remetente, é o D. Coloca para CC e CCO. Coloca B no campo para, C no campo CC, cópia carbono, e D no campo CCO. O usuário B, ao receber o e-mail, utiliza a opção de responder para todos. Pessoal, existe o comando responder, existe o comando responder para todos e existe o comando encaminhar.
Quando eu penso em responder, eu vejo um ícone de uma seta para a esquerda. Responder para todos é comum que apareça ou 2 envelopes ou 2 setas. Então, responder vai mostrar um envelopezinho com uma setinha para a esquerda e encaminhar vai mostrar ou 2 envelopes ou 2 setas, dependendo do programa que você estiver usando para mandar o correio eletrônico. E encaminhar vai mostrar sempre uma seta para a direita. Isso é padronizado. A seta para a esquerda, pensa comigo, quando você faz uma seta para a esquerda, dá a ideia de que está voltando. Então, esquerda é respondido. Quando você faz uma seta para a direita, dá a ideia de que você está o quê? Passando adiante, passando para frente. Então, imagine, o cara me manda uma música. Mandou a música para mim e eu respondo, obrigado. Volta para ele lá um obrigado. Agora, achei a música maneira pra caramba. O que eu vou fazer? Vou encaminhar para terceiros. Vou mandar para minha família. Aí eu posso encaminhar para terceiros. Quando ele usa o responder para todos, o nome já é sugestivo. Ele vai responder para todos, ou seja, se o e-mail tiver vários destinatários, ele vai mandar para vários destinatários aquela resposta. Então, o usuário B utiliza a opção responder para todos e acrescenta o usuário E no campo para. Quando o usuário B mandar responder para todos, ele vai responder originalmente para o A. Se fosse só responder, ele ia responder para o A. Mas, como ele mandou responder para todos, ele vai responder para o C. Ele só não vai responder para o D, gente. Por quê? Porque o D está oculto. Não tem como o B descobrir que D estava participando da conversa. Porque se tivesse uma maneira de enviar para quem está oculto, seria uma vulnerabilidade para descobrir quem está oculto, gente. Então, pensa aí de forma lógica. Se eu tivesse como mandar para quem eu não vejo, significa que eu teria como descobrir quem eu não vejo. E aí, perderia o sentido. Então, não há como eu responder para quem eu não conheço, para quem está oculto. E ele acrescenta o E no campo para. Então, ele vai responder para A, com cópia carbono para C e com o destinatário no campo para o E. Para A, para C e para E. Gabarito, letra C de Charlie. Ok? Próxima questão. Ao se preparar uma mensagem para envio por meio de correio eletrônico, é correto afirmar que os campos CC e CCO são ambos obrigatórios? Galera, quando eu estou mandando uma mensagem, eu tenho que preencher um destinatário. Se esse destinatário vai estar no para, no CC ou no CCO, não interessa. Tem que ter um destinatário. Mas não necessariamente precisa estar no para, no CC ou no CCO. É. Logo, não são obrigatórios. Não é obrigatório que e-mail tenha cópia. A letra A está fora. Agora, o mais interessante dessa questão é o seguinte. O campo para é obrigatório? Não! Hoje, inclusive, é visto como uma boa prática enviar e-mail para muitos destinatários no campo CCO. Por quê? Vou contar um fato para vocês. Lá no trabalho, é comum um diretor mandar uma mensagem no campo para e colocar 50 servidores, funcionários, no campo para. Aí, ele pede ciência. Rapaz, a pior coisa que acontece. Ele manda um e-mail para 50 servidores pedindo ciência. O que acontece? Cada um clica em responder para todos. E aquele e-mail original vira uma bola de neve, cara. Vira um spam. Porque todo mundo fica ciente, 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 ciente. E eu não queria saber, por exemplo, que o cara que está lá na fotocopiadora está ciente. Para que aquilo serve para mim? Para nada, serve para o diretor. Mas para mim, não. Só que o povo clica lá em responder para todos e aí vai para todo mundo, para todo mundo. E fica um monte de ciente na minha caixa postal. O ideal era que ele colocasse esses 50
no campo CCO e não no campo para. Porque por mais que a pessoa respondesse para todos, só ia responder para o D, e se não tiver ninguém no para e no CC, não tem como responder para quem está no CCO. Ou seja, evita spam. Isso é uma boa prática. Beleza? Então, se você tiver múltiplos destinatários, lembrem-se de utilizar o campo CCO. Assim você evita o spam. Agora, vamos voltar. Os campos CC e CCO são ambos obrigatórios? Não. O campo assunto é obrigatório? Também não. O problema de você deixar assunto em branco é que aquela mensagem pode ser vista como lixo. Como lixo. Muitos programas de correio eletrônico já têm um recurso de lixo eletrônico para tentar identificar spam. Então, algumas características fazem com que o e-mail seja jogado para o lixo eletrônico. Muitas vezes um domínio internacional, um domínio gringo, oriundo de um país que já promove muito spam. E sabendo que você é brasileiro, dependendo do e-mail, pelo idioma, pelo país, ele pode direcionar para uma caixinha lá de lixo eletrônico. O assunto em branco também é uma coisa reprovável, que normalmente vai jogar no lixo. Porque a partir do assunto você se interessa ou não na leitura da mensagem. Se você recebe um assunto em branco, muitas vezes você não vai querer ler. Então, o assunto é obrigatório? Obrigatório não é, gente, mas é recomendável. O campo CCO é opcional. Mas a primeira parte está errada, então a letra B está fora. Os campos para e CCO são ambos obrigatórios? De jeito nenhum. Pelo menos um. Pelo menos um dos campos para CC ou CCO deve ser especificado. Tem que ter um destinatário, gente. Não tem como eu enviar um e-mail se eu não tiver destinatário. Mas pode ser que os destinatários estejam no para, no CC ou no CCO, pelo menos um. Então o gabarito é o quê? Letra D de delta. Agora, o campo CCO é obrigatório? Não, já está errado. O campo assunto é opcional. Gabarito aí, letra D de delta. Vamos que vamos. Felipe precisa enviar um e-mail com o mesmo assunto e conteúdo para uma lista de 7 destinatários. Como uma boa prática para evitar que cada um dos destinatários saiba quais os outros endereços de e-mail da lista, de que forma Felipe deve executar o envio do e-mail utilizando uma conta do Gmail? Como uma boa prática para evitar que cada um saiba quais os outros endereços. A boa prática é colocar o quê? Os destinatários no campo CCO. E para colocar no campo CCO, não tem nada a ver colocar entre chaves, nem escrever a palavra-chave destinatários ocultos, não tem a ver com assunto, nem separar os endereços da lista com ponto e vírgula. Ele deve fazer o quê? Ele deve utilizar o campo CCO e enviar os destinatários todos no CCO. Gabarito letra C de Charlie. Isso vem corroborar com o que eu falei acerca das boas práticas para evitar spam. Então, o gabarito aí é letra C de Charlie. Beleza?